Acho que agora, se quiser recomeçar, Caio. Ah, sim, claro. Eu leio de novo, então, na gravação. Vamos lá. Esse é o problema 2, então, do tópico 8, né, que a gente está vendo hoje. As diagonais de um quadrilátero inscritível ABCD se intersectam em O. Os círculos circunscritos aos triângulos AOB e COD intersectam as retas BC e AD pela segunda vez nos pontos MN, aqui eu acho que é P, né, e Q. Prove que o quadrilátero MNPQ está inscrito em um círculo de centro O. Então, na verdade, a minha ideia foi achar primeiro, né, na construção, esse quadrilátero MNPQ, e aí mostrar aquela história dos ângulos opostos somados serem suplementares. E aí, no caso aqui do GeoGebra, eu já consegui ver que dava certo com o centro em O. Vou mostrar aqui para vocês. Mas eu fiquei na dúvida se essa argumentação já era o bastante. Então, ó, primeiro eu... Deixa eu ver o que eu fiz primeiro. Primeiro eu achei aqui os círculos que ele cita ali no problema. E aí a gente encontra os pontos M, N, P e Q que passam nas retas BC e AD, né? Aí eu já consigo achar o quadrilátero que ele fala aqui, né, que seria esse daqui, MNPQ. E aí eu quero mostrar, né, que esses ângulos opostos aqui daria 180. Aí dá para ver isso olhando para cada um dos quadriláteros que formam aqui nas pontas. Então, esse quadrilátero aqui, ó, ABMQ, né, pela nomenclatura que eu usei, então esses ângulos opostos aqui somados dão 180, então esse ângulo aqui do outro lado vai ser igual ao ângulo azul aqui, e esse ângulo aqui do outro lado vai ser igual ao ângulo verde, que seriam esses dois aqui. Aí, da mesma forma, a gente consegue comparar aqui o quadrilátero que formou do outro lado com DCMP, pela minha nomenclatura. E aí, de novo, vai ter esse ângulo aqui igual ao vermelho do original e esse ângulo aqui igual ao laranja do original. E aí, se a gente olhar, então, no quadrilátero original, ABCD, o azul e o vermelho, né, somados dão 180, que eles são opostos aqui nesse que já estava inscrito. Então, esses daqui vão dar também 180, o laranja e o verde também. Aí, a construção aqui no GeoGebra, então, eu fiz mesmo, e com o centro em O, passando por um dos vértices, realmente ele vai dar inscrito no centro, com esse centro aqui mesmo. Mas eu fiquei na dúvida se só falar desse jeito aqui já garante que o centro vai ser o O. Parece que foi a minha dúvida lá. Bom, yo acho que que é inscritível está bem justificado. Agora que o centro é o não sei. Teria que olhar com mais atenção. Sim. Não, tudo bem. Era essa a dúvida que eu tinha colocado lá. Não sei se algum colega quer acrescentar alguma coisa. Que aí agora eu não pensei ainda, de repente, trabalhar a distância até o ponto, né? Ou tentar achar algum outro triângulo aqui, mas eu não consegui pensar ainda. Certo. Não, mas você justificou que que tem uma parte que o centro é o ponto O. Entendi. Não, acho que precisaria justificar esse último pedacinho, não? Mas a uma parte você fez que é inscritível está bem justificado. Uhum. Sim. Muito boa a sua apresentação. Obrigado. Aí eu não fiz nenhum passo a passo ainda, porque como falta essa última parte... Caio, mas deu para entender direitinho quando você explicou. Pode falar, Alessandro. Não, eu queria que você podia repetir para mim porque o ângulo azul é igual ao ângulo azul, eu perdi. Espera aí, então, deixa eu voltar aqui.
Aqui seria o seguinte. Deixa eu apagar umas coisas aqui para ficar mais fácil da gente ver. Ok, vou tirar a minha imagem que eu vou pôr minha cara na tela. Né? Sem problema. Aqui, ó, o quadrilátero ABMQ, ele está inscrito na circunferência aqui, que ela é circunscrita ao triângulo AOB, por construção mesmo, porque o A e o B, né, estavam nessa circunferência, e o ponto M e Q é justamente a interseção do lado do paralelogramo com essa circunferência que foi construída. Aí, pelo teorema que a gente viu, alguma das conclusões que a gente viu hoje... de Renz, né? Renz, acho que é um nomezinho assim, né? E agora, eu não lembro mais, mas o resultado que eu usei foi que os ângulos opostos no quadrilátero são suplementares. Certo, certo. Então, aí, esse daqui é o suplemento do azul, então, do outro lado da reta vai ser igual ao azul. Certo. Uhum. Poxa, ok. É isso. Aí, isso daí foi usado daí, né, em todas as outras partes aqui. Isso aplica também aos ângulos de verde ali também, né? Isso, a mesma coisa no verde, no vermelho e no laranja. Aí o que está faltando aqui, que vocês poderiam até me dar uma sugestão também, é justamente isso que eu estava falando aí com o professor, de garantir que esse quadrilátero MNPQ, que o círculo no qual ele está inscrito aí, tem o centro em O. Pela construção aqui deu certinho, né? Esse último, vamos tirar aqui esse último círculo que eu fiz aqui, essa última circunferência, está realmente com o centro em O e passando nos vértices do quadrilátero verde aqui. Mas que não consegui, não mostrei ainda, não sei como ainda. Mas vê, ô Caio, eu tava dando uma sacada aqui. Uhum. Se você perceber, não sei se tem a ver, né? Mas é uma ideia que me veio aqui agora. Se você perceber o ângulo A no quadrilátero maior, ABCD, os ângulos opostos de azul e de vermelho tem que dar 180 graus. Sim. Assim como de verde e de laranja também. Sim. Como eles são congruentes internamente aí, né? No quadrilátero MNPQ, Isso. eles têm também os mesmos ângulos, né? Então, nesse quadrilátero maior, o centro da circunferência é O. No quadrilátero menorzinho, por relação aos ângulos aí, será que tem alguma relação que a gente possa relacionar? Pode ser. Pode ser porque deixa eu pegar outra circunferência aqui. Essa primeira aqui, né, como ele falou para começar com quadrilátero inscritível, eu já comecei com esse quadrilátero aqui. Só que, na verdade, ó, o centro esse daqui, C1 aqui, ó, que é o centro da circunferência que está o quadrilátero ABCD. Esse O aqui é simplesmente o encontro das diagonais. Não, tá certo, verdade. Viajei. Realmente. Agora, não sei como que... Mas vamos pensar mais um pouco, né, professor? Será que tem a ver com as diagonais? Não. O que eu não usei, por exemplo, foi que, por exemplo, do centro de cada uma dessas circunferências até esses vértices é a medida do raio, né? Uhum. Então, pode ser que daqui a gente tire alguma semelhança de triângulos. E aí eu garanto que essa distância seria igual a essa também, né? Pode ser por aí. Faz sentido. Será que esse raio da circunferência intermediária está de alguma maneira relacionada com a das circunferências laterais aí, o raio de C1 com C2? Vamos ver. Deve ser algum tipo de média também, não sei. Pode ser também. Agora eu preciso achar aqui as coisas. Mas, bom, era isso aí que eu
o que eu consegui fazer agora desse daqui, faltou esse último pedaço. Mas vamos voltar a pensar, então, nessa... Tem a relação das cordas aí, né? Que AO vezes OC é igual a BO vezes OD, né? Sim. Né? Tô pensando alto, tá? Não sei se tem a ver, não. Não, Mas... para isso é isso. Eu não sei se tem mais alguém para apresentar aí, professor. A gente pode... Senão a gente vai pensando aqui. Porque a gente quer achar que, por exemplo, que o QO é igual ao QP. E que é igual também ao MO e o NP. E aqui ainda do jeito que eu construí, dá para variar o tamanho do... Deixei bem aqui para... Professor, isso aí não envolve potência, não? Então, não foi o que eu falei, Cláudio? A questão da relação das cordas, potência de ponto, né? Relação de corda aqui, ó. Porque esse segmento aqui, ó, porque as duas cordas do círculo menor, da circunferência menor, são diâmetros, né? Então, mas é isso que ele quer provar, né? Quer provar que ali é centro, né? Então a gente tem que chegar aí, né? E nós temos nós temos 2 pontos aí, 4 pontos externos na circunferência menor, né? D, C, A e B. Que alguém enxerga outra forma de Pontos mostrar externos. que pertence à circunferência, não sei, eu pensei de mostrar que o raio que é o raio, né? A distância até o centro. Bom, então, vamos deixar já está no foro, não? Já está no... aí a gente pensa durante a semana. Eu também não sei como ajudar aí, não fiz isso daí. Tudo bem. A gente pensa durante a semana e próxima semana tenta resolver completo. Serve como desafio aí, Caio. Já queda mais um desafio aí para próxima semana. Mais alguém quer apresentar? Mais alguma outra dúvida? Chega a professora Cláudia, estava... Bom, Clóvis também fez, a professora Cláudia também. Se não tiver ninguém aí, eu me aventuro aí. Então vai, professor Clóvis. Isso é desenrolar demais. Vamos ver se eu acerto aqui essa apresentação, porque toda vez eu erro. Deixa eu voltar de novo aqui. Cancelar. Apresentar. Vou mandar meus consultores aí para você, Clóvis. Pois é, cara. Tem dinheiro para pagar, não. Tudo tá bem. Tá na faixa. Por que que não vai, meu Deus? É apresentar agora, né? Uma janela. Compartilhar, não está indo. Uma janela. Coloca a tela inteira. Tela inteira, é? Compartilhar. E aí? Oi. Tá aparecendo aí? Sim. Joia. Apareceu, né? Então, gente, dá para ver aí? Dá sim. Tá ok. Então, o desafio aí, o exercício que eu fiz é o 6, problema 6 da aula 7, tá? Não é o da aula de hoje, não. Então, sejam C1 e C2 duas circunferências tangentes exteriores em T. Nesse ponto T aqui, ó. Sejam A e B de C1
tais que a reta AB é tangente em C2 no ponto P aqui, ó. O problema pede para provar que TP, o segmento TP, é bissetriz externa do triângulo ATP. Tá? Então, como sempre, a dificuldade é deixar o desenho do jeito que o problema pede, né? Então, aí está a fotografia do desenho, do problema, como eu costumo chamar. Fez a fotografia do problema, para mim já dá uma facilitada na resolução. Então, o primeiro passo, para mim, foi construir um feixe de transversais e paralelas, né? Nós já tínhamos aqui a reta I, que era aqui onde a reta suporta o segmento AB. Aí eu construí essa transversal e perpendicular a essas duas retas, a reta L, a N e a G. E já dá uma nova cara à figura do exercício. A gente já começa a visualizar figuras geométricas, né? Quadrados, triângulos. E a partir disso, no passo 2, eu tirei as seguintes conclusões. O exercício quer que a gente prove que o segmento TP é bissetriz externa do triângulo ATB. Então, se TP é bissetriz externa desse triângulo, então esse ângulo, ó, BTP, é igual ao ângulo PTF. Tá? Esses dois ângulos são iguais, porque TP é bissetriz desse ângulo. O terceiro passo, né? Visualizei que o ângulo BTP, ele é a soma do ângulo BTE mais ETP, o ângulo ETP. E o ângulo PTF é igual à soma do ângulo PTC2, esse ângulo azulzinho, mais o ângulo verde aqui, C2TF. Aí a gente já começa a visualizar ângulo de segmento, né? No caso, BTE, ângulo inscrito na circunferência, C2TF, PTC2, ângulo reto, ETC2, de segmento também, né? Ângulo de segmento ETP, e vem aquela parte de dizer que o ângulo de segmento é metade do ângulo central correspondente a ele, né? Aí já vem isso na mente, para facilitar a resolução. Então, com esses teoremas, a gente chegou à seguinte conclusão, que o ângulo ETP, né, que tem a visão sobre esse arco TP, ele é igual ao ângulo TC2P, ó, ao ângulo TC2P, dividido por 2, porque é o ângulo central correspondente a esse arco. E como o ângulo TC2P ele é igual a 90 graus, dividido por 2 dá 45. Então, esse ângulo de segmento ETP é igual a metade desse ângulo central que é reto, que é 45 graus. Tá? E o ângulo PTC2, esse ângulo rosa aqui, ele é igual ao ângulo PC2D, o ângulo central, dividido por 2, que é 45. No caso, o ângulo PTC2, ele é um ângulo inscrito na circunferência, que vai ser metade desse ângulo central PC2D. O que a gente conclui é que esses dois ângulos aqui, ó, ETP, é igual, congruente, né, ao ângulo PTC2. Esses dois ângulos aqui são iguais. Né? A gente provou que esse é igual a esse. Aí, a gente procurou provar que esse ângulo BTE é igual ao ângulo C2TF por caso de semelhança entre triângulos. Como?
Por construção, EPC2T é um quadrilátero, né? É um paralelogramo e um quadrado. Logo, o segmento ET, ou seja, o lado ET, é igual ao lado TC2, né? Que faz onde ET é lado do triângulo BET, ou BTE, e o segmento TC2, que é lado do triângulo C2TF. Então, nós temos aqui, esse triângulo tem um lado semelhante ao lado do triângulo C2TF. Nós temos aqui, ó, ângulos retos correspondentes, né? Por paralelas e perpendiculares. O professor até me corrigiu, né? Não deu para visualizar bem esse caso de semelhança entre esses dois triângulos. E no caso, o lado BE, ele é proporcional ao lado FC2. Então, aqui a gente teve a iniciativa de mostrar que esses dois triângulos são semelhantes pelo critério lado, ângulo, lado. Quando a gente tem ângulos congruentes entre lados correspondentes, né? É o segundo caso de semelhança. Daí a gente concluía que os ângulos internos desses dois triângulos são congruentes. Logo, BTE é congruente ao ângulo C2TF, no caso, esses dois laranjinhas. Aí a gente provava que TP é bissetriz externa do triângulo BTE, ou ATB. Todavia, o professor nos deu uma outra luz aí para provar que esse ângulo BTE, tá? Ele é congruente com o ângulo C2TF. Como a gente vai demonstrar isso? O seguinte, observe o seguinte, moçada, ó, que o ângulo BTE, ele é um ângulo de segmento, tá? Ele visualiza esse arco aqui, ó. E o ângulo TAB, ou seja, o ângulo TAB, ele também, ó, corresponde ao mesmo arco do ângulo BTE. Logo, esse ângulo TAB, né, é igual a esse ângulo aqui, ó. Tá? Possuem a mesma medida, tá? São congruentes. Deu aí para visualizar, né? Tá? E o ângulo C2TF, ele é ângulo congruente ao ângulo TAB. Por quê? Porque eles são ângulos correspondentes entre paralelas. Ó, C2TF é congruente com o ângulo TAB. Se o ângulo C2TF é congruente com o ângulo TAB e o ângulo TAB é congruente com o ângulo BTE, logo esses dois ângulos aqui, BTE e C2TF, são congruentes. Então, a gente prova que TP é bissetriz externa do triângulo ATB. Tá? Bem rapidinho. Joia, professor. Só isso aí. Obrigado. Muito legal, Clóvis. Depois que eu comentei, que fiz aquele comentário para você no fórum, eu percebi outra coisa, Clóvis. Pois não. Na sua construção, AP é paralelo com TD.
mas volta lá no início, no passo zero, a construção da figura. O texto do problema em nenhum momento fala que P é um ponto que é tangente a C2, mas a P não tem que ser paralelo com C1, C2. Então, o ponto P pode estar em qualquer lugar. Ele só tem que estar na circunferência. A reta AP não tem por que ser paralela a C1 e C2. Isso não está no texto do problema. Então, a gente termina usando essa, mas essa informação não faz parte do problema. E aí deixa de ser se você coloca o ponto P, tem que colocar o ponto P sobre a circunferência C2. Eu percebi isso depois. Então, a gente, o ângulo em A continua sendo inscrito e o ângulo, o BTE, continua sendo, isso continua valendo. Mas aqueles outros dois deixam de ser correspondentes entre paralelas. Porque o ponto P não necessariamente pode estar em qualquer ponto da circunferência o ponto P, não necessariamente está na vertical. Mesmo ele falando que a reta AB é tangente em P? Por exemplo, eu tentei fazer isso também. Eu tentei reproduzir a sua demonstração e aí foi que percebi é que quando a gente faz a figura tem que ser o mais assimétrica possível. Porque se a gente simplifica na geometria mais simétrica, pode não considerar o caso geral, não? Então, joia. Então, essa da paralela, a gente não pode contar com essa informação da paralela. Tá ok. Mas acho que só teria um ajuste para levantar essa informação da paralela. O resto está ótimo. Tá, joia. Obrigado, professor. Obrigado aí, pessoal. Pronto aí, né? A professora Cláudia, que queria apresentar. Boa tarde a todos. Eu vou fazer a apresentação de uma construção alternativa ao desafio 3 do portão, que o professor Alessandro também fez. Vou compartilhar minha tela com vocês. Epa. Eu dividi ela em 3 partes, porque da mesma forma que o professor Alessandro, eu brinquei um pouquinho ali, mas não com os dotes artísticos do professor, né? Eu sou um pouquinho menos, como se diz, desenhista, menos artista. Deixa eu abrir aqui a etapa que eu preciso. Aqui, a primeira etapa é a descrição, né? Como foi feito o desenho. Eu fiz bem descritinho. Então, a gente tem aqui o enunciado, né? Que é um portão de garagem representado pelo segmento AB. Pelo segmento AB, o ponto P se move dentro do trilho vertical AD. P e C são pontos médios de AB e PD, respectivamente. AB é igual a OD, que é igual a 2 metros. E CD e BC são congruentes, são iguais, né? Ilustrar o problema no GeoGebra e determinar a curva descrita. Então, eu comecei por onde? Deixa eu subir mais aqui. Então, primeiro comecei com o segmento vertical.
OD, que é igual a B, que vale 2 metros. Então, marquei o ponto 0,0 para o ponto D, que é 0,2 de x, né? E o ponto inicial, né, o ponto médio, que seria ali 0,1. Após isso, eu fiz o quê? Um segmento ligando o ponto D ao ponto P1. Por quê? Porque nesse espaço aqui que eu vou colocar um ponto P, que esse ponto P vai ser o quê? Vai ser o ponto que vai deslizar, na verdade, sobre o trilho. Então, é esse ponto que vai deslizar. Então, ele não vai ultrapassar o ponto D e também não vai ultrapassar o ponto P1. Então, ele está aqui com seu espaço limitado. E eu posso animar ele depois também na minha construção. Após isso, vou construir o ponto C, que é o ponto médio entre quem? PB. Como que eu vou fazer isso? Uma circunferência com centro em D, com raio 0,5. Depois, eu vou fazer o quê? Uma circunferência em P, também com raio 0,5. Por que 0,5? Porque a gente sabe que, né, observando a construção e observando os números, ele é 1/4 de toda a construção. A partir disso, marcamos a intersecção, né, entre as duas circunferências, que fizemos surgir aí o ponto C. A partir do ponto C, a gente liga ele em D, que é aquela perninha ali que segura, né, a porta para fazer o seu movimento de subida e descida. Para mostrar o ponto B, o que a gente faz? Reflete o ponto P em C. Cadê aqui minha reflexão? Aqui. Refletimos o ponto P em C. Temos o ponto B. Para que eu tenha o ponto A agora, eu vou refletir o ponto B em P, para que eu tenha o ponto A. E agora eu faço um segmento, ligando os dois pontos para montar a minha estrutura da garagem. E animo o ponto P, para que ele faça o movimento de subida e descida da minha garagem. Eu só me perdi um pouquinho aqui, porque eu sei que um portão não fica, né, aberto nos seus 180 graus lá em cima. Eu precisava ter uma base ali do mínimo que ele pode, ou o máximo, né, que ele vai poder abrir. Então, essa foi a construção do desenho no GeoGebra. Parar aqui. Agora a gente vai para a resolução do problema. Cadê a resolução? Não é isso ainda. Na resolução, comecei por onde? Fazendo as verificações dos valores, né? Porque a gente pressupõe tudo. A gente pressupõe que aqui, no ponto P, a gente pressupõe que vale 1, né? Porque a gente pressupõe que ele é o ponto médio, a gente pressupõe que de D a C vale 0,5, então a gente precisa fazer todas essas comprovações. A gente pressupõe que entre D e B tem um ângulo reto, a gente pressupõe que o triângulo formado por B, D e C é congruente a esse outro triângulo aqui embaixo, que é formado por P, A e E, né, que ele forma ali embaixo. Então, a gente começa com essas verificações. Então, a primeira verificação vai ser o quê? Que o ângulo PDB, temos aqui PDB, é um ângulo reto, né? Pois sendo um ângulo inscrito em uma circunferência, sua medida é metade do ângulo central. Então, se eu fechar ali em cima o nosso triângulo, o que a gente tem? Que em PDB, que é o ângulo que a gente precisa provar que tem 90 graus, ele é metade do ângulo central, que é o BCP, que é 180, né, que é o ângulo central. Então, ele tem 90 graus. Temos aí uma garantia inicial. Próxima etapa de verificação. Tenho que verificar que o ângulo EPA, temos aqui EPA, e o ângulo DPB
são congruentes. E eles são congruentes por quê? Porque eles seguem a regra dos ângulos opostos ao vértice P, né? Então, a gente sabe aí que tem mais um fator em comum. Então, são congruentes. E o ângulo PEA também tem 90 graus, porque ele segue a regra também, a definição de distância de ponto e reta. Que a distância de ponto e reta sempre será o quê? Um ângulo de 90 graus. Podemos afirmar, então, que os dois triângulos, né, o triângulo D, P e B, e o triângulo PEA, são congruentes pelo critério. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Então, nós temos o lado, ângulo e ângulo oposto. Porque nós temos aqui os ângulos, e a gente sabe também, né, porque de P a a gente já tem meio que... Não, vamos lá, é ângulo oposto, não vamos para o PA ainda. Então, eu tenho aqui ângulo reto, e aqui em cima a gente provou que tinha ângulo reto entre P e DB. Tem aqui os dois ângulos, né, opostos pelo vértice, tem a mesma medida. E a gente também mediu aqui a distância entre D e P. Então, se esses dois ângulos são iguais, automaticamente e obrigatoriamente, o terceiro ângulo, esse PAE, também terá que ser igual. Certo. Agora, a gente pode afirmar que de P a E é congruente a DP. E BD é congruente a EA. Pela mesma razão, né, dos segmentos opostos. Agora, chegamos na etapa da resolução em si. Deixa eu até tirar aqui o fundo, tirar a malha, tirar os eixos. A gente sabe que de D a E, quando a gente fecha ele, né, portão, a gente tem medida 2 metros. E a gente tem essa medida aqui, Y. Então, temos que o ponto P é o ponto médio do segmento DE. A partir daí, a gente tem PE, que de P a E, é a mesma coisa que o quê? Que P a D, que é igual a 2 menos Y divididos por 2, porque ele é metade. A gente, usando o teorema de Pitágoras, a gente chega na fórmula específica, né? Temos aí as medidas ao quadrado, até chegar na substituição dos valores, chegamos aí na fórmula de uma cônica, né, de uma elipse. Jogando essa fórmula toda aqui na entrada, foi o que eu fiz, surgiu aí para nós a lindona da elipse. E animando o ponto A, e habilitando o rastro, quer dizer, a gente anima o ponto P, né, porque o ponto A não habilita, não anima. A gente tem aí o resultado da nossa elipse. Certo? Agora, mostrar a minha não tão criativa porta. Cadê aqui? Mas foi a tentativa, eu fiquei imaginando assim, como fazer. Porém, eu criei aula de desenho geométrico apostilado, né? E eu lembrei da perspectiva cavaleira. E eu usei a perspectiva cavaleira de 60 graus. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu montei essa primeira construção aqui nos moldes anteriores, né? E, com a perspectiva cavaleira, criei esse segundo segmento, que a perspectiva cavaleira é de 60 graus, aonde a gente usa 1/3 da medida. Então, eu espichei para cá como o portão é de 2 metros, eu fiz aí uma média 2 por 2. Aqui, deixa eu ver se dá para exibir um pouquinho a janela de álgebra. Enfim. Expandi aqui um segmento. Fiz lá a divisão de segmento, copiei
1/3 dessa medida, expandi aqui em 60 graus e puxei para o lado de lá. E foi fazendo a construção conforme a perspectiva cavaleira mesmo. Não ficou tão bonita quanto a sua, Alessandro, mas a coitadinha aqui teve a sua animaçãozinha, vai. Não, o do Alessandro está muito ruim, eu sou mais esse aí. Não, mas ficou bonita assim, professora. Eu vou puxar teu saco, não. Ficou muito bonita. É só perfumaria, só, mas aí você vê que tem conhecimento de desenho geométrico, né? Ficou muito bonito. Aqui eu assim. tenho. Obrigada. Eu queria colocar imagem também nos mesmos moldes que o professor, mas eu fiquei imaginando como é que eu colocaria ela inclinada ali, mas aí eu desisti. Pensei na desenho geométrico mesmo e deixou assim mesmo. Obrigada. O Alessandro contratou uma consultoria para fazer o portão para ele. É lógico. O Alessandro ganhou na concorrente aí. Vai ter que se esforçar mais no próximo, Alessandro. Trabalhar com imagem é legal. Faz a inserção da imagem, ela vem com 2 pontos na base. Aí, trabalhando com a movimentação desses 2 pontos, né, aí você vê quais são as movimentações resultantes. Tem que sentar, né, e ficar trabalhando. Mas não tem segredo, não, para a questão das imagens. Né? O que eu não consegui fazer aí no Poletão, aí, né, quando ele está em perspectiva, né, como eu mostrei lá, ele vai sempre em 3 parâmetros, né? As 2 da base e 1 em altura. Então, se ele desse os 4 parâmetros, já daria para a deformação melhor. Mas aí eu encorajo o pessoal a trabalhar, a colocar a imagem, ver os pontos ali, e colocar os movimentos, né, que fica bacana. Será que dá para incluir perspectiva com homotetia? Então, na imagem? Não só na imagem, mas na construção de desenho em si, nunca tentei. Você pega um segmento, né, faz ele em pé, aplica a homotetia e aí liga as bases. Aí você tem a perspectiva, né? Aí você traça no meio deles o seu polígono. Né? Coloca um segmento AB em pé, aplica uma homotetia, liga, né, os extremos, aí você tem ali um portão de lado. Dá para fazer também, né, com as ferramentas aí da... Ron, desculpa, mas parece que eu estou falando com tanta autoridade aqui, cara. É possível, sim. Cláudio, o movimento do seu ponto P, como é que você fez ele subir e descer sozinho? Eu só animei o ponto. E como não é que fiz nenhuma outra... Usou o slider dele também? Posso mostrar de novo lá? Eu gostaria. Professor Juan, deixa... Pode, sim, claro. As coisas andam meio lentas no meu computador aqui. Eu queria ver a apresentação do professor João Paulo, viu? Vai ter que estar quietinho, o cara não fala nada, fica ali, de boa, só vendo o trem passar lá em São Carlos. O pessoal está investindo nos estúdios aí, né? O outro ali está com a cidade nas costas dele, né, professor? Você está vendo aí? Está todo mundo investindo aí, né? Vai ser. Depois do fundo lá de Alessandro aí do Universo, né? Acho que a galera agora a turma está produzindo aí, né? Da praia também. Não, o Ricardo também já tem fundo web para pôr qualquer coisa lá atrás. A dele tá... Meio genérico, né, professor? Ricardo gosta muito da Disney. Ele bota. É isso, pô. Pode continuar, professora Cláudia. Tá. Quando você deixa ponto solto,
né, esses pontos livres aqui, diferente do ponto de intersecção, o ponto que você deixa os segmentos da reta mesmo, ou fechando figuras, ele não deixa você animar. Então, você clica com o botão direito, ele te dá as opções aqui, né? Ele te dá o nome do ponto, exibir objeto, exibir rótulo, e tem aqui, ó, animar. Só clicar nele. Aí ele já aparece que o botão de play, ó, que ele anima, ou ele para. Diferente, ó, desse ponto O, ele já não dá a opção de habilitar rastro, porque eu coloquei ele no centro da malha. Cadê aqui a malha? Mas então, você vivendo e aprendendo, né? Você não fazia nem ideia que então, no Geometria Classic isso, né? Esse é o Classic 5. Se você colocar em cima do ponto 00, ele não anima. Agora, se colocar um ponto... intersecção de duas retas, né? Isso. Tudo que for intersecção, ele não anima. O ponto D aqui também era intersecção, que foi a parte do desenho. A parte O também não. Se ele tivesse sobre uma circunferência, será que ele faria... Sim. Se você deixar ele solto na circunferência, sim. Vem aqui. Juan, pô, você tem que dar uma coisa. Eu tô meio afeto, cara, com o negócio. Eu tinha feito, se quiser, eu posso até te mostrar aí também. Eu dei uma aula usando círculo trigonométrico, relacionado com funções trigonométricas, né? Então, eu fiz exatamente aí o que Cláudia está mostrando, passando o rastro, e à medida que eu ando com um ponto na circunferência trigonométrica, ele vai fazendo exatamente a senoide ou a cossenoide, entendeu? Então, é justamente isso que ela está apresentando aí. Caramba, interessante, porque eu estou programando tudo isso aí, cara. Estou colocando R cosseno teta, R seno teta, e o teta variando de tanto a tanto aí. E o Juan só dando risada do meu sofrimento, né? Obrigado, Cláudia. Essa eu aprendi, né? Nada. Não, a professora Cláudia também é uma experta no assunto. Ela não participa muito, mas ela é entendida no assunto. É que todo curso que aparece eu estou fazendo, que é muita coisa. Tem coisas que eu aprendi aqui com vocês que eu não aprendi no outro curso que eu fiz. Então, estou aprendendo. Que legal, muito bom. Todo mundo aprende aqui com todo mundo, não? Eu também estou aprendendo pra caramba com vocês. Muito bom. Mais alguém quer apresentar? Bom, eu queria apresentar aquele desafio aí do Alessandro, que estava faltando na minha construção. Acho aí, deixa eu aproveitar aí rapidinho para... não vai demorar muito, não. Pode apresentar, Juan, você está autorizado. Obrigado. ¿Están enxergando minha tela aí? Ou ainda não? Ainda não. Toma. Não sei se... Sumiu a tela. ¿Están enxergando a minha tela? Agora vai. Está demorando. Bom, então, era, o ponto de partida eram dois elementos, B e C. E a ideia é fazer uma correspondência. Um ponto da B faço corresponder a um ponto de CD. Aqui é o que aqui para mim não apareceu nada. A fração final. Então, pensava que... Não está aparecendo? Travou, professor. Não, travou. Travou? Congelou. Parar de apresentar e apresentar de novo. Apresentar a tela inteira.
Agora acho que deve ir. Agora enxerga ou ainda não? Está aparecendo? Para mim veio. Agora foi. Para mim também apareceu. Então, a ideia do problema era fazer ao segmento AB, a um ponto do segmento AB, fazer a correspondência de um ponto do segmento CD. Então, aqui já eu coloquei o passo final, não? Dado um ponto do segmento AB, eu faço ao ponto E no segmento AB, faço corresponder ao ponto de linha no segmento CD. Então, agora se eu pulo lá para esses passos intermediários, eu falei lá no início. O procedimento é girar por este ângulo, o ângulo CXA, porque este ângulo vai vir para cá. Este ângulo é este daqui. Então, eu teria que entrar no... E o procedimento era aquele mesmo que eu tentei fazer ao vivo, girar, usar a função girar, em relação a um ponto. Só que não funcionou quando tentei fazer ao vivo, porque ele não pegou. Eu utilicei a letra K, não utilicei a letra grega capa, utilicei a letra K, e aí não pegou o valor, mas acho que deve dar para mostrar aqui. Este T2 línea. Não, peraí. Aqui, por exemplo, bom, o ponto X linha não tem graça, porque ele vai em ele mesmo. O ponto de linha, para todos os pontos, é a função girar. Eu quero girar o ponto D neste ângulo capa. Agora está aparecendo aqui o tecladinho para pegar as letras gregas. Quando eu tentei fazer, não estava aparecendo o tecladinho. Então, aqui eu estou falando, eu quero girar o ponto D, um ângulo capa, em relação ao ponto X. Então, essa é a instrução para fazer girar o ângulo. E aí, eu fui para o polígono, acho que tocando no polígono deve aparecer aqui. Aqui, eu fui para o polígono todo e ele faz a construção. O polígono, o T2 é o PCD. Então, faz para o polígono todo e automaticamente ele considera todos os pontos. Então, no final, eu faço girar o triângulo CDX, este ângulo CXD, XA, este ângulo grandote que coloquei aqui. Então, traz este triângulo para cá. Aí eu coloco um ponto, este é um ponto semilivre, que está no lado AB. Este daqui também dá para animar. Aqui eu cometi um erro, porque este ponto pode escapar aqui para outro lado, que não devia ter permitido. Ele termina estando sobre o polígono, estando sobre os lados do triângulo e não somente sobre BA. Mas o que é relevante aqui está no lado BA. E aí, para encontrar o equivalente, você tem que trazar o segmento EX. Como esos dois triângulos son semejantes, o que
o ponto semelhante no triângulo menor é o ponto F. E aí, com o ponto F, você gira de volta para o ponto de linha. Então, o ponto de linha é a rotação do ponto F, um ângulo menos capa. Eu girei um ângulo capa, o triângulo, e agora vou girar um ângulo menos capa, o ponto F, para que leve ao ponto de linha. É tudo em torno do ponto X, que esse ponto é o ponto de referência, é o centro dessa semelhança espiral. Não sei se ficou claro agora o procedimento. Alguma dúvida? Ficou assim, Juan. Então, tá bom. Então, alguém mais quer apresentar? Quer comentar alguma coisa? Bom, estou vendo que já são às 6, falta 1 minuto para 6, então acho que podemos parar. Se ninguém mais quiser apresentar, podemos parar por aqui. O desafio da próxima semana não encontrei nenhuma figurinha divertida para colocar, então são problemas da Olimpíadas mesmo. Mas se alguém achar alguma coisa interessante, quer apresentar algo diferente, fiquem à vontade aí para apresentar qualquer problema interessante que vocês encontrem por aí. Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela presença. Vou parar de... Valeu, pessoal. Bom final de semana. Amanhã é sábado. Valeu, professor. Obrigado. Valeu, pessoal. Essa foi boa. Amanhã é sábado. Valeu, pessoal. Obrigado.